Olá, seres infinitos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. Espero que vocês estejam bem. Talvez fique um barulho, um pouquinho de chuva no fundinho, mas não sei vocês, mas eu gosto de barulho de chuva. À noite, né, traz aquela sensação de tranquilidade, calma. E a água, ela representa o nosso emocional, né? E a chuva, ela representa muito essa questão dessa limpeza emocional. Por isso que a gente também, muitas vezes, quando está na chuva, tem a tendência a ficar mais introspectivo. Mas vamos lá falar hoje sobre o tema do vídeo de hoje. Eu ia começar essa semana alguns posts sobre experiências que eu tive. Uma amiga minha, depois de ver sobre a ayahuasca, e outras pessoas também trouxeram essa questão da importância de, às vezes, a gente compartilhar a nossa experiência e trazer outros lados também de coisas que a gente experimentou e as outras pessoas têm dúvidas. Eu farei. O próximo vídeo que está programado aqui é para eu falar sobre a minha experiência no Vipassana, que é aquele retiro de meditação de 10 dias. Lá eu vou explicar mais. Mas esse final de semana veio intensamente para mim uma ideia de tema para eu falar aqui com vocês. E se liga com outro tema que há muito tempo, há muito tempo não, mas desde o ano passado tem sido um pouquinho mais intenso para mim. E eu já compartilhei 2 posts no meu Instagram. No Instagram eu posto. Eu compartilho diariamente, geralmente de segunda a sexta, reflexões sobre algum tema específico. E o tema de hoje do vídeo é parar de repassar o bullying versus cultura do cancelamento. São temas muito intensos, né? Com essa. Eu não assisto, mas eu acho que quem não ouviu falar dessa atualmente, né, nas redes, quem não ouviu alguma coisa, viu um meme, viu qualquer coisa dessa edição do Big Brother Brasil, tá super fora da caixinha, né? Da casinha, não tá convivendo muito em sociedade. Porque os brasileiros, grande parte do que as pessoas estão comentando é isso. Eu não assisto Big Brother, eu acho que a única edição que eu assisti foi a 1, e eu era bem pequenininha. Pra mim, nunca deixou de fazer sentido, porque eu já não assisto TV faz muito tempo. E também eu acredito muito mais em assistir uma série, ver um documentário, outras coisas, mas sem crítica às pessoas que gostam de ver. Existe, né, que é o que o Big Brother explora, uma determinada curiosidade humana em relação ao que os outros estão fazendo. Não à toa as pessoas ficam olhando, né, os nossos stories, as coisas que a gente publica nas redes sociais, porque existe uma curiosidade humana para entender, para saber das outras pessoas. Mas, para mim, o que deixou de agradar a questão do Big Brother me soava muito falso ali a convivência. Não parecia um reality show, parecia uma peça show, né? E daí vocês têm as suas opiniões. Ah, não, realmente as pessoas são daquele jeito, né? Eu acredito que há uma forçação de barra para mais entretenimento. É uma caricatura, né? Mas o foco do vídeo não é para falar sobre isso. Eu tive a ideia de falar desse tema sobre parar de repassar o bullying por uma situação. Eu estava, eu acho que cozinhando, lavando louça. Não lembro exatamente o que, mas eu sei que veio esse insight de eu falar sobre esse tema e contar de uma história que aconteceu comigo quando eu era. Eu não lembro que idade eu tinha, primeira, segunda série, né, do colégio. Não, minto, já era a quarta ou quinta série, já tava maiorzinha, devia ser o quê? 10, 11 anos, né? Com essa idade aconteceu algo que hoje eu tenho consciência dessa reverberação pra mim. Mas quando eu estava, eu acho que era na quinta série, eu e uma amiga minha, nós fomos chamadas na sala do coordenador para falar
que uma outra aluna, ela tinha reclamado da gente, que a gente estava zoando. A pessoa em questão, ela tinha tireoide. E ela tinha, né, por causa do hipertireoidismo, ela tinha essa parte aqui do pescoço mais pra fora. E ela tinha os olhos também um pouquinho mais, né, arregalados. E a gente tava fazendo piadas sobre isso. O famoso bullying, né? E a coordenadora sentou com a gente. Eu acho que, assim, eu tenho histórias de pessoas na infância, coordenadores que, de certa forma, me traumatizaram por algumas atitudes. Mas essa coordenadora, ela ter me chamado e conversado ali foi uma coisa que me deu uma luzinha, né? Que o que eu tava fazendo, eu não lembro se quando eu tava na quarta, quinta série já tinha esse termo, bullying, mas era, né? Bullying, você zoar uma pessoa. E isso já tinha acontecido muito comigo na escolinha, porque eu sempre fui magrinha, né? Então os meninos faziam, mas eu levava como brincadeira. O que eu percebi ali, o que eu estava fazendo também, essa brincadeira que eu estava fazendo com ela, né? Eu estava repassando bullying, que era uma coisa que eu nunca fiquei chateada, assim, de chorar, né? Porque me chamavam de magra, eu gostava muito de estudar também, de CDF, essas coisas. Nunca foi uma coisa que me incomodou. Eu pegava e tinha orgulho. Mas o que eu percebi ali naquele momento, quando a coordenadora nos chamou, eu falei, uau, olha o que eu tô fazendo, né? Com essa outra pessoa. Eu acho engraçado, mas a pessoa não tá achando engraçado. A graça para a partir do momento que a outra pessoa se incomoda. E foi muito marcante, assim, pra mim. A gente pediu desculpa pra menina. E eu nunca mais fiz isso. Eu passei a me policiar para não fazer mais isso com as pessoas, né? E eu acredito que até esse fato me trouxe para eu passar a entender melhor as pessoas, para eu parar, né, de ser essa pessoa que não considerava os sentimentos das outras pessoas. Eu, naquela época, né, 10, 11 anos, eu só achei engraçado, nem fui parar para pensar. Eu acho que foi um toque consciencial da empatia ali naquele momento, né? E ligando agora esse tema com parar de repassar o bullying, né? Com a cultura do cancelamento, o que seria essa cultura do cancelamento para quem não sabe? Todo mundo deve estar ouvindo falar, né, sobre isso, mas esse ano, no final do ano passado e esse ano veio isso muito intensamente para mim, antes do Big Brother. Eu estou nos grupos veganos no Facebook e uma coisa que eu percebo muitas vezes é esse julgamento, né, em relação às pessoas que ainda comem carne. Uma pessoa vegetariana que posta lá, a outra pessoa fala, não, mas você tem que parar de comer carne, fazer, né? Tem toda. Eu entendo a ideologia também, porque eu sou defensora dos animais também, eu falo bastante aqui da natureza. É... Vou falar também, né, nos futuros vídeos um pouquinho sobre o vegetarianismo, mas para não fugir do tema aqui, eu percebi muito forte a cultura do cancelamento. Um dia que postaram uma foto do Rodrigo Hilbert lá, e que ele era, eu acho que o novo garoto propaganda da Mundial, aquele. Eu lembro da Mundial por causa da tesoura, mas ela tem produtos eletrodomésticos, né? Liquidificador, enfim. E aí uma pessoa tinha publicado lá no grupo assim, vamos todos escrever, reclamar para a Mundial, porque esse ser desprezível merece ser cancelado. E aquilo mexeu muito comigo. Eu admito, eu gosto já, né, faz um tempo do Rodrigo Hilbert, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Até quando falam outras pessoas que eu não tenho tanta afinidade, quando falam assim, vamos cancelar o Bolsonaro, vamos cancelar, né? Sem adentrar aqui, ó, em papo político. Eu nunca vou defender isso, essa cultura do cancelamento. Daí eu vou explicar para vocês o porquê, né? O que está por trás desse raciocínio e o que me preocupa essa questão da cultura do cancelamento. Começando aqui, sou consteladora sistêmica, faço constelação familiar.
E uma das leis sistêmicas porque todo sistema que existe, ele passa por essas leis. É a lei do pertencimento. Isso é, todo mundo que nasceu numa família tem direito a pertencer. Isso se extrapola também para outros âmbitos da sociedade. No trabalho, todo mundo que foi contratado ali na empresa tem o direito de pertencer. Quando a gente está excluindo um coleguinha porque não gosta, você está aplicando essa exclusão. E a cultura do cancelamento é basicamente sobre isso. Uma pessoa faz alguma coisa que as outras pessoas consideram repreensíveis, né? E falam assim, não, então essa pessoa não merece mais ter trabalho, não merece mais, né, ser vista pelos outros, ela tem que ser ilhada da sociedade. O porquê isso é problemático? Não defendendo, né? Lá nos Estados Unidos tem aquele movimento Me Too, que fala sobre os vários diretores, várias pessoas da indústria do entretenimento que abusou, né, de mulheres, e daí veio esse movimento. Então, eu acredito sim que as pessoas devem ser levadas para a justiça pelos atos que elas fizeram. Mas o que acaba acontecendo nessa cultura do cancelamento é que a gente se bota sempre no papel de juiz, né? De apontar o dedo para outra pessoa. O que aconteceu com o Rodrigo Hilbert foi que no programa dele da GNT, que ele cozinha tudo, ele e a Fernanda Lima, acho que é a Fernanda Lima, a esposa dele, eles têm uma fazenda. E ele matou um bezerrinho e mostrou todo o processo, né? Ele mostrou a colheita no jardim, mostrou ele matando o bezerrinho e depois cozinhando. E daí muitas pessoas ficaram revoltadas, tudo. Mas eu falei, não defendendo. Eu não como mais carne e não defendo mais a morte dos animais pra gente comer. Mas eu falei que foi um choque de realidade, porque grande parte das pessoas acham que os animais vêm do supermercado, né? Enfim. E a questão que foi falada ali foi que ele deveria ser cancelado, né? Ninguém devia mais contratar porque é um ser humano horrível. Mas assim, olhando pelos outros lados, eu gostava já do Rodrigo Hilbert, porque ele e a Fernanda Lima, eles trazem essa questão de falar de uma cultura mais sustentável, apesar de carne não ser uma cultura muito sustentável, mas ele matou do sítio dele, da fazenda, enfim, né? Não estou defendendo o ato, mais uma vez, mas falando assim, se você julga a pessoa, que é muito que vem essa cultura do cancelamento, se você julga a pessoa por 2, 3 atos, você tira a complexidade do fato dele defender a questão da igualdade masculina, feminina, de defender outras coisas que você concorda também, e mesmo que a pessoa defenda só coisas que você discorda, isso te dá um fundamento para você falar que ela merece ser cancelada, que ela não merece existir, não merece ter emprego, merece ser alienada da sociedade. Quando a gente adentra esse campo da cultura do cancelamento, a gente tá se ligando assim cada vez mais ao julgamento de eu sou melhor do que essa pessoa, então eu mereço pertencer e ela não merece. E isso gera distúrbios muito intensos. Se você for parar para pensar, né, uma cultura do cancelamento, que não tinha esse nome, claro, mas na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, é um extremo, mas é um desdobramento desse tipo de raciocínio. Quando os nazistas falaram que os judeus, que os negros, que os homossexuais não tinham direito ali, era uma cultura do cancelamento. Você não vive de acordo com as minhas regras, por isso você não tem espaço para viver. E daí por isso que eu acho muito problemático. Eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão dentro da gente. O que a gente não está excluindo também, quantas pessoas, por questões, né? Eu falei muito da cultura do cancelamento ligado ao Big Brother, contei esse caso do Rodrigo Hilbert, mas a política, ela tá nessa cultura do cancelamento, né? Eu até evito ficar falando de política, porque eu acredito que muitas vezes ela traz os extremos dos julgamentos e não traz uma conscientização. Quando pessoas da família brigam, né, e falam, não, você votou em tal pessoa, você votou em X, eu votei em Y, então a gente não
não tem mais as mesmas ideias, a gente não pode mais conviver aqui. A gente fica muito mais pobre quando a gente se isola de ideias diferentes, porque a vida ela é muito essa questão da diversidade. É, se você pensar aqui na questão dos genes humanos, né? Não sei se vocês sabem, mas eu gostava muito da parte de genética na época de biologia na escola. E fala que a tendência para sobreviver é muito mais fácil você sobreviver com os genes miscigenados, com a mistura, né? Por isso o que aconteceu com os índios, os lugares onde os homens brancos, outras culturas vieram, eles acabaram, além, né, da violência, sendo liquidados também pela questão de doenças que o sistema imunológico deles não estava preparado. Por quê? Porque eram a genética igual, né? Eram povos que não se miscigenavam. A partir do momento que as misturas vão acontecendo, as pessoas vão ficando mais fortes. E eu falo, né, dessa questão da cultura do cancelamento, é uma coisa que reverbera aqui pra mim, porque se você for parar pra pensar num país como o Brasil, quem não é misturado? Assim, talvez no sul tenham pessoas descendentes de alemão, que eu sei que tem até partes que só falam alemão ali, mas a grande parte, a história do Brasil, é essa mistura. E quando a gente adentra, né, começa a se envolver e pensar só em termos de cultura do cancelamento, a gente está se fechando para as diferenças, muito mais do que ter uma conversa com as pessoas. Uma pessoa muitas vezes é ignorante, ela tem ignorante no sentido não de burra, né? Mas ela ignora os outros fatores por questões da família que ela foi criada. Talvez por questões doutrinárias, ela pode fazer parte de um grupo, de uma religião que acaba sendo mais fechado. E se a gente se fecha para não conversar, o que vai acabar acontecendo cada vez mais bolhas, né? Bolhas que não se conversam. Todo filme, eu gosto muito de filmes de distopia. Não sei se vocês já assistiram os Jogos Vorazes, mas gosto muito, recomendo. É, toda a maioria das distopias, elas vêm dessa separação. Porque é o que acontece, né? Um grupo eu confundi, não é Jogos Vorazes, é o Divergente, a série Divergente. Ele fala o grupo que fala sobre a ciência, o grupo que é mais da parte física do corpo, né, a coragem. O outro grupo que cuida da justiça, enfim, como se fosse branco no preto, né, a vida. E com isso, a sociedade como um todo aparentemente parece mais organizada, mas essas facções, esses lugares não conversam entre si e não se enriquecem. É isso, né? Claramente, o vídeo aqui que eu vim trazer é para essa reflexão mais profunda sobre a cultura do cancelamento. Uma frase que vem aqui para mim muito forte, que, se eu não me engano, foi... eu não vou lembrar. Ela tem um diário. O diário. Anne Frank, se eu não me engano, foi ela que falou dessa frase. Ou foi algum poeta mais antigo, mas casa muito com essa questão que teve na Segunda Guerra Mundial do nazismo, né? E para mim é o que se junta quando a gente começa a pensar nessa cultura do cancelamento, que é falando assim, quando levaram, né? Eu acho que os judeus, eu não me pronunciei, porque eu não fazia parte dos judeus. Quando levaram os, os negros, eu também não me pronunciei, porque eu não fazia parte desse grupo. Quando levaram os homossexuais, eu não me pronunciei, porque eu também não fazia parte desse grupo. Quando levaram... E quando chegou a minha vez, né, eu não tinha mais ninguém para me defender, porque eu estava sozinha. E
A ideia, né, é sempre a gente se abrir para o diálogo. Não é a ideia desse mundo encantado também, né? Que as pessoas, ai, mas a outra pessoa é extremista, então não vai dar para conversar com ela, vou bloquear, vou. A gente tá perdendo a nossa maturidade, né? Por isso que eu acho muito, muito importante. Eu sempre recomendo aqui no canal, gente, vão fazer terapia, vão se autoconhecer, meditar. Por quê? Não adianta a gente ficar propagando certas doutrinas, né, que são melhores para o meio ambiente, seja veganismo, vegetarianismo, a espiritualidade como em si, e a gente continuar julgando as outras pessoas, julgando como se nós fôssemos maiores. Quanta expansão de consciência a gente está tendo isso, né? Estamos fazendo a mesma coisa, mas dizendo que estamos defendendo o bem. Assim como as outras pessoas que acabam se tornando ignorantes, né, com as outras, sendo agressivas, elas também acreditam que estão defendendo o bem. Então, existe muito mais guerra, né, por essa defesa do bem do que a guerra pela defesa do mal, vamos dizer assim. O que acaba acontecendo é que as pessoas param de conversar, param de interagir, e nisso acaba virando assim grupos, nós contra eles. E o canal aqui, Cura das Ações, eu como consteladora, eu acredito nessa questão da gente se unir, né? Todos. Eu tenho amigos que não gostam de espiritualidade, eu tenho diversos tipos. Claro que as pessoas que têm afinidades a gente acaba convivendo mais, né? Mas eu não me fecho. Minha família tem ideias políticas diferentes de mim. Eu não brigo com eles por causa disso. A gente conversa, a gente, né? Eu posso não concordar, mas não vai adiantar, eu não vou mudar a ideia deles na porrada. Contar uma, para finalizar o vídeo aqui que ficou bem grande, uma coisa muito bacana que aconteceu com os meus pais. Por eu ter virado vegetariana, né? Eu passei a cozinhar. No começo eles eram mais resistentes, mas a gente reduziu bastante o consumo de carne aqui em casa. Mas eu nunca fiquei apontando o dedo para eles e falando, não, porque é errado vocês comerem carne e blá blá blá. Porque o que acaba acontecendo quando a gente briga com outra pessoa, que vem, né? Mais uma questão da imaturidade dessa cultura do cancelamento, quando a gente vira e fala para outra pessoa que ela tá errada, mesmo que ela lá no fundinho ela sinta assim, não, eu deveria mudar isso. A tendência, o orgulho, a vaidade da pessoa, ela defender com unhas e dentes aquilo. Ela não vai ceder para você porque você tá falando que ela tá errado. É muito mais embaixo pra gente expandir a consciência, pra gente melhorar. Espero que essa reflexão grandinha aqui, né, sobre eu escolhi parar de praticar o bullying e todo dia, todo santo dia, todo momento eu tento, né, ser mais compreensível, pensar, porque às vezes sem querer a gente tá sendo arrogante ali, tá julgando a pessoa, né, e evitar essa cultura do cancelamento, porque a gente começa isso com as outras pessoas, mas também isso vem de dentro de um negamento de nós mesmos, de várias partes sombrias que nós temos também e nós não queremos ver. Quando a gente se fecha nessa bolinha, fica mais difícil da gente perceber a nossa própria ignorância. Então, é isso. Espero que a reflexão tenha sido bacana para vocês. Espero que seja um incentivo para quando a gente se perceber julgando a outra pessoa, a gente tenha mais empatia, né? O parar de praticar, né? De repassar o bullying, porque eu recebi bullying quando eu era pequenininha, né? Fui bem zoada. E o que eu tava fazendo com essa pessoa? Eu tava repassando o bullying, né? E aquela história, olho por olho, e um dia tá todo mundo cego. É isso. Espero que tenham gostado. Compartilhem. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um outro vídeo que eu falei também sobre essa questão de da gente não ficar indo para os extremos políticos. No meu Instagram eu sempre posto conteúdos. Eu gosto muito de escrever. Eu aprendi, né, a fazer os vídeos aqui, mas a minha paixão desde que eu me conheço por gente é escrever. Então por isso que eu sempre acabo postando as reflexões, as coisas no Instagram. E é isso aí. Compartilhe, dê o joinha,
É, e se inscreva no canal e até a próxima.